Fala maninho, beleza? Então nessa aula a gente vai construir o layout da página home. Provavelmente, eu não sei se essa aula vai sair muito longa. Se sair muito longa eu vou dividir ela em duas partes, ok? Mas a gente vai já começar a botar a mão na massa nessa parte, ok? Então eu vou vir aqui no meu Figma e aí eu já vou me ambientar. É essa tela aqui que a gente tem que construir, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que ela também tem um fundo preto, né? E ela tem, primeiramente, um header aqui. Isso aqui é um componente, né? E depois desse header a gente tem um outro componente que é esse hero aqui, né? A gente tem esses botões, a gente tem esses componentes de prev aqui, né? Que é um slider horizontal. Depois a gente tem esse componente aqui de filmes, né? De sessões. E posteriormente a gente tem essa barra de navegação, né? Inferior, que a gente vai ter alguns ícones aqui e etc, tá? Então a gente vai construir essa tela aqui agora. Então eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, eu já tenho o meu emulador aberto aqui também, na última página que nós paramos. Eu vou vir aqui no meu código, eu vou vir em Pages e vou criar uma nova folder. Essa nova pasta ela vai chamar Home, e eu já vou criar o arquivo index.js e vou criar o arquivo também styles.js, styles.js, que é o nosso arquivo de estilo, tá? Então, import react from react. Ok. Já vou importar um texto aqui também. Import text from React Native. Ok. Const home vai ser igual a uma arrow function, componente funcional. Export default home. E aqui eu vou ter um método return, ou melhor, um método não, um return apenas com um texto chamado home, ok? E aí aqui no meu app.js eu vou importar esse home abaixo de login, home e vou colocar ele aqui no lugar de login, beleza? E aí a gente já tem acesso então à nossa página home. E o que a gente vai fazer então? Segundo o nosso layout, a gente primeiro precisa ter esse fundo preto também aqui, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a página de login. Eu vou vir aqui em Styles, Import Style Sheet from React Native, const styles é igual a stylesheet.create, ok? E export default styles. E aqui eu vou ter um bgdark, né, da mesma forma que eu tinha lá, mas eu não vou chamar de bgdark, eu vou chamar de container a partir de agora, tá? Container, eu vou ter um flex 1 para ocupar todo o espaço e um background color de preto, tá? E aí aqui na minha view, eu vou colocar uma view aqui, na minha view eu vou ter um style, primeiro tem que importar, né, então import styles from _styles e aí styles.container, ok? Então se eu atualizar ali, o nosso device já está com o fundo preto. Agora uma coisa interessante também que eu quero fazer é o seguinte, eu vou vir aqui em app.js, eu vou vir em React Native, na verdade eu vou importar aqui import from React Native, e eu vou importar um carinha chamado status bar, tá? E eu vou pegar esse status bar, vou colocar aqui acima de home e vou dizer o seguinte para ele: background color 000. O que esse cara vai fazer? Vai transformar aqui a minha status bar com background color de preto, tá? Então vai ficar bem mais interessante agora. Então vou fechar o app.js, beleza, estou na minha home. E aí, analisando o layout, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou criar um componente de header para trabalhar esse header aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui em src, vou criar uma pastinha chamada components, e dentro dessa pasta components eu vou criar uma outra pasta chamada header, e dentro desse header eu vou criar um novo arquivo chamado index.js, e vou criar um arquivo também chamado styles.js, para esse header, tá? Então vou formatar o header agora, tá? Então estou com o estilo do header, ou melhor, com o arquivo do componente do header e estilo do header. Então, import react
from React. Pessoal, estou repetindo isso aqui para vocês gravarem, tá? É bem interessante vocês gravarem. Então, const header vai ser igual a um componente funcional export default header, beleza? E vou ter um return aqui. E aí, no meu return, eu vou fazer o seguinte, vou importar, import text from React Native e vou colocar um fragment com text de header. Fragment text de header, beleza? Aqui eu vou dar um import style sheet from React Native. Const styles é igual a stylesheet.create. Beleza? E aqui eu vou dar um export default styles, tá? E aqui é style sheet, ok? Beleza, vou só importar esse cara aqui, então import styles from .styles, beleza? E vou importar esse header lá dentro da página home. Então, simplesmente aqui como é que eu faço? Import header from components /header, tá? E vou colocar aqui acima do meu texto escrito home, importando o componente simples assim, vocês já aprenderam isso em React, tá? Agora aqui só eu vou dar um text white e uma cor branca, e aqui no meu, na verdade não é assim não, tá? É objeto color, e agora sim. E aqui no meu header eu vou pegar esse estilo style, vai ser styles.textWhite, tá? E aí aparece o header aqui já incluído na nossa página, beleza? Vamos dar uma formatada nesse header, eu tô com o estilo do header e com o componente do header aqui aberto, pra gente melhorar esse cara, tá? Então, em componentes header, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, se a gente for observar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, cadê? A gente tem um gradiente aqui, né, para não ficar esse branco direto na tela, né? A gente vai ter um gradiente. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiramente, eu vou instalar um módulo para a gente poder utilizar esse gradiente. Que esse cara vai ser o seguinte: React Native Linear Gradient, tá? Então, tá aqui o Linear Gradient, é o React Native Community /React Native Linear Gradient, tá? Ele é bem simples, então tá aqui a usagem dele, a instalação. Eu vou vir aqui, vou parar o bundle, vou instalar com yarn add React Native Linear Gradient. Instalou ele, então simplesmente eu vou dar o yarn Android novamente, clear yarn Android para ele instalar, e assim que instalar eu já volto. Instalou de novo o nosso aplicativo aqui no device, eu vou dar um Ctrl C para terminar aqui o bundler, vou vir aqui, yarn start novamente, e o que que a gente vai fazer? Então a gente vai importar aqui dentro do header esse React Native Linear Gradient, tá? Então é simples, import linear gradient from React Native Linear Gradient, beleza? Ele é como se fosse uma view convencional, então simplesmente eu vou substituir aqui essa view e eu vou dar um estilo para ele de header, tá? Então styles.header não existe ainda, eu vou criar, então aqui em header eu simplesmente vou dar alguns comandos. Então, primeiramente, o que eu vejo é o seguinte: ele fica por cima do hero, né? Então ele tem um position absolute e ele fica no topo aqui, bem coladinho no topo, tá? Então ele fica por cima do header, position absolute, vou brincar com os index também dele e eu vou deixar um top 0, simples assim. Então aqui, position absolute top 0 e um
z-index, eu vou colocar de 999 para ele ficar bem alto na nossa aplicação mesmo, não vai fazer nenhuma diferença visual aqui. E agora que começa a brincadeira mesmo. Então o que eu vou fazer? Dentro desse linear gradient, eu vou ter o seguinte, um outro componente do React Native aqui, que é o Safe Area View, tá? Para Android esse cara não vai fazer diferença, mas para iOS ele vai fazer diferença e eu vou mostrar para vocês depois na prática como vai funcionar. Na verdade eu vou trocar esse cara para View, depois que a gente for passar para iOS eu troco, tá? Então vai ser View mesmo, View aqui. Eu vou dar um class, ou melhor, um style nele aqui, de styles.header safe area view, por exemplo, tá? Aí eu vou pegar esse cara aqui e vou criar o estilo dele aqui, beleza? E aí o que a gente vai colocar nesse cara? Então, primeiramente, eu vou terminar a estrutura aqui dentro dessa view, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter textos, né? Então, uma logo, na verdade, e 3 textos, séries, filmes e minha lista. Então, aqui eu vou começar a organizar isso. Eu vou criar primeiro os textos, que na verdade não são somente textos, são botões, tá? Porque eu vou clicar aqui. E no React Native, então, quando a gente tem textos clicáveis, a gente tem um componente chamado Touchable Opacity, tá? Que é o que eu mais uso, que ele vai dar um efeito de opacidade quando clicar. E eu vou colocar esse Touchable Opacity aqui. E esse Touchable Opacity, ele tem que ter um texto dentro dele, ou qualquer coisa, né? Mas na verdade aqui eu vou colocar um texto, um text. E aí esse texto, ele vai ter um style, que vai ser esse estilo branco aqui, né? Que é o text white. Então, styles.textwhite. E o título desse primeiro texto vai ser séries. Depois eu vou ter o mesmo Touchable Opacity aqui, que vai ser filmes e minha lista, né? Então, filmes e minha lista. Beleza? Se eu atualizar aqui, ó, opa, tem que dar o R aqui para ele pegar de novo, né? Ah, aqui ele reclamou que a gente não tem um colors, aqui um array de colors, né, no nosso linear gradient, então simplesmente eu vou colocar aqui colors, só para ele parar de reclamar, um array vazio, tá? Dei OK. Ah, ele vai dar... Ele pede duas cores, né? Então eu vou colocar aqui, ó, só para título de... a gente eliminar esse erro por enquanto, que depois eu quero mostrar para vocês na prática, eu vou colocar duas cores aqui, tá? 000 e 000 é o início e o fim do gradiente, tá? Então vai formar um bloco preto, uma caixa preta, basicamente. Vamos ver, dei um Ctrl S aqui. Beleza, séries, filmes e minha lista. E agora faltou a logo ali, né, pra gente terminar. Então aqui, ó, eu coloquei o nome de logo compact, tá? Então logo compact, beleza? Aqui é a mesma coisa, não vai ter esses três formatos, então vou vir aqui em Export, vou clicar 3 vezes para ter aqui essas três versões, 3 tamanhos, tá? Sempre lembre disso. E vou dar um Export Logo Compact, tá? E vou colocar aqui em Assets mesmo. Beleza? Aqui, em cima do Touchable Opacity, eu vou ter uma imagem. Então, deixa eu importar essa imagem aqui, Image. Então, vou ter uma imagem, Image. E aqui eu vou ter o source da image e vou ter um require, como é uma imagem local, né, do nosso projeto, .. assets logo compact.png, beleza? Então atualizei, já está a logo aqui e eu preciso fazer umas formatações agora para ficar igual a esse bloco aqui, né? Inline, em linha, né? Então eu tenho aqui, ó, esse header safe area view, né? Que é esse cara aqui. Agora a gente vai começar a fazer umas formatações nele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, flex direction row. Isso aqui já vai colocar um do lado do outro, tá? E eu vou fazer o seguinte, outra coisa, justify content space evenly, tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar espaços iguais entre os itens, ou deveria dar espaços iguais entre os itens, né? Deixa eu ver, o que está faltando. Ah, faltou dar o widget, né? Porque se eu der um background aqui, ó, ele tá só do tamanho que ele precisa ocupar, né? Então, se eu der um width aqui, 100%, olha só,
Então ele vai distribuir igualmente o tamanho tanto fora quanto dentro de cada item, tá? Então já ficou bem mais confortável, digamos assim. Eu vou dar um weight, um tamanho de 70 pixels aqui, 70, e vou dar um align items center, tá? Para alinhar no centro do meu header aqui dos 70 pixels, tá? Então é basicamente isso, bem fácil, bem prático, sem mistério, beleza? Então eu vou tirar esse background aqui dele agora. Ok, já temos o header pronto. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer o hero, né? Que é essa parte aqui que tem a imagem, tem essa logo, tem esse top 1, etc, etc. Então eu vou fechar o meu header aqui. Eu vou vir aqui no meu projeto, em componentes, vou criar um novo folder, uma nova folder, né? Ou melhor, não é dentro de header, tá? Dentro de components, vou criar uma nova folder chamada hero, beleza? Então, o hero, todos os componentes e páginas, na verdade, vão ter essa estrutura, tá? Pelo menos nesse projeto, que é um index.js e um styles.js. Vou fazer rapidão aqui, então, porque vocês já sabem na estrutura, ou melhor, import react from react const hero vai ser igual a um componente funcional, export default hero, aqui eu vou ter um return, ok? E aí eu vou ter um import aqui, text from react native. Vou colocar aqui um fragment. Vou colocar um texto aqui, text hero, beleza? Ok, o estilo import style sheet from react native, ok? Const styles vai ser igual a stylesheet.create export default styles, beleza? E aqui dentro do nosso componente hero eu vou importar esse estilo, import styles from _styles, ok? E aí eu vou importar esse hero aqui dentro do nosso home. Então, da mesma forma que eu importei o header, simplesmente eu vou copiar toda a sentença e vou importar aqui hero, tá? Que é o nosso componente. E aqui embaixo de header eu vou importar hero, beleza? Então já era para aparecer ali, mas está preto, né? A fonte. Mas se eu simplesmente vou fechar aqui o home, tá? Vou colocar aqui em hero um style, por exemplo, color FFF, ó. Já tem que aparecer pra gente aqui escrito em algum lugar hero. Deixa eu ver, hero. Cadê o home? Components, hero, tá certo, hero, tá certo. Ah, ele tá por baixo do nosso bloco preto aqui, tá, pessoal? Não vai aparecer mesmo, tá? Tanto que se eu der aqui, ó, no header, ó, se eu colocar aqui, ó, um RGBA 0,0,0,0, que é um preto com 0 de opacidade, né? E a mesma coisa aqui, ó, RGBA 0000, ele vai estar por baixo aqui, ó, hero, tá? Porque o nosso header está com position absolute, então ele não ocupa espaço na vertical e, portanto, o hero fica aqui, tá? Então, basicamente isso. Aí, o que a gente vai fazer com o nosso hero? Eu vou fechar a home aqui e agora a gente vai começar a formatar o hero, tá? Então, olhando o layout aqui, ele tem uma imagem de fundo, né? Cara, esse é o principal. Depois ele tem uma imagem aqui e um texto aqui. E ele tem um gradiente aqui, ó, no fundo, para poder dar um efeitinho de término suave, né? Assim como tem um gradiente aqui no header. E a gente já vai ver o poder desses gradientes logo em seguida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou importar do React Native um componente chamado Image Background, tá? Que é para justamente colocar background em imagens. Eu vou tirar esse texto daqui, eu vou colocar esse Image Background aqui. Ele é como se fosse uma view que suporta imagens de background, tá? Então, ele tem uma propriedade chamada source, tá? E eu vou passar um objeto para ela. Como é uma imagem externa, eu vou passar uma URI e aqui eu passo o caminho da imagem, tá? Eu vou abrir aqui
aquele nosso JSON que a gente tem no WS aqui. Opa, nosso WS, Web Services, SRC, Data, Filmes.json. E eu vou pegar uma capa qualquer aqui de um filme. Pode ser a capa do Breaking Bad mesmo, tá? E eu vou colocar aqui no nosso URI, tá? Eu vou dar um Ctrl S, não vai ter alteração nenhuma, porque ele precisa de um widget, né? Vai dar até erro. Então eu vou dar aqui um style para ele, que vai ser styles.hero. E aqui dentro do nosso estilo eu vou criar esse estilo chamado hero e vou dar as devidas propriedades para ele. Então o que o hero vai ter? Ele vai ter um weight, um tamanho de 400 e um width de 100%, tá? E aí eu tenho que dar um Ctrl S aqui para aplicar, né? E olha só, cara, já ficou muito, muito, muito legal mesmo. Só que lembra que eu falei, ó, que a imagem, que o texto branco, né, fica feio, né? A gente tem que aplicar um gradientezinho aqui no fundo, né, do header. Então eu vou vir aqui no meu componente de header, né? E aqui eu tenho o meu gradiente que eu quero iniciar com a opacidade de 0, tá? E depois eu quero que ele finalize com a opacidade de 1, preto, né, cheio. Na verdade é ao contrário, né? Então aqui é 1 e aqui é 0. E olha só, ficou show de bola, já dá pra ver bem, tá? Então olha o poder do Linear Gradient aqui, né? Muito massa mesmo. Então aqui no header a gente já fechou. Aqui no Hero, agora a gente tem que adicionar os outros elementos que faltam, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma view aqui, view do React Native, tá? Vou colocar uma view aqui. Coloquei a view. E aí eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma imagem, né? Que é a nossa imagem de logo. Então eu vou pegar aqui, depois da view, um outro componente, que é a nossa imagem. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor a visualização. Image, tá? Então aqui eu vou ter um image, beleza? E o que eu vou ter? Eu vou ter um source nessa image e vou ter um objeto que vai ter um RI e essa URI vai ter uma logo, tá? E aqui no filme JSON eu vou pegar esta logo aqui, ok? O logo do Breaking Bad, beleza? Coloquei, não vai aparecer nada porque a logo não tem dimensões, né? Então por isso que não vai aparecer. Eu vou colocar aqui o seguinte, um estilo para essa logo que vai ser styles.logo, tá? E aqui eu vou criar esse logo. Logo. O que esse logo vai ter? Ele vai ter primeiramente o seguinte, o margin top de 200, eu vou dar um align self center para ele alinhar verticalmente a logo. Ela vai ter um weight, ou melhor, um width de 300 pixels, um weight máximo de 150, ela vai ter uma posição absoluta e ela vai ter um z-index de 10, tá? Porque a gente vai brincar com o z-index da imagem, porque a gente vai ter depois ali uma questão do background linear gradient, né? Então eu vou brincar com os index da imagem. Aqui eu vou dar um Ctrl S e a logo já deveria ter aparecido, não apareceu. Eu vou tirar essa view aqui, tá? Vou deixar a imagem sozinha. Deixa eu ver aqui, styles.logo, logo tá aqui, será que faltou alguma coisa? Deixa eu dar um background color nesse logo, background color F90 para ver se o logo está aparecendo em algum lugar. O que houve aqui? Style sheet logo, tem algum problema? Background color F90, o que está acontecendo? Margin top, está dizendo que margin top não é uma... Ah, tá errado aqui, né? Margin top, beleza, agora sim, agora apareceu, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tá vendo que a logo ficou cortada, né? Então, para ele deixar a logo sempre certinha pra gente, a gente vai fazer o seguinte. Resize Mode vai ser Contain, tá? Então, sempre a imagem vai ficar inteira dentro do bloco, tá? Depois a gente vê essa questão da imagem aqui cortada e tudo mais, a imagem certinha, por enquanto tá funcionando, tá? Então, eu vou tirar esse background color aqui e voilá, tá? A imagem tá ficando aqui porque é o seguinte, se a gente for pegar a imagem original, aqui, ó, eu vou copiar essa thumb e vou colar aqui, ela realmente é desse tamanho, tá? Ó. Ela tem mais pra cá, ó, tá vendo?
Então, é por isso que ela está ficando aqui, tá? Mas se a gente pegar uma outra logo que seja do tamanho correto, aqui, ó, por exemplo, Tropa de Elite, eu vou pegar essa logo do Tropa de Elite aqui. Deixa eu pegar aqui, vou mudar lá no index, aqui a nossa logo, Tropa de Elite, mudei, olha só, já fica no centro porque ela ocupa o tamanho todo, tá? Mas depois a gente vê isso aqui com calma. Então, o que eu vou fazer? Agora eu preciso dessa partezinha aqui, né? Do top 10, top 1 de hoje no Brasil, etc, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar, na verdade, eu tenho aqui em web, né? Eu fiz esse ícone aqui em web, eu vou exportar daqui. Eu tenho aqui badge top 10, é esse nome que eu dei, tá? Eu tenho as três exportações aqui, eu já ensinei vocês a como fazer. Então, vou exportar esse badge top 10, vou salvar lá na nossa pasta assets. Daí, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma view, ok? E essa view ela vai ter um estilo style.container top 10, que a gente precisa pegar esse top 10 depois para formatar esse container, né? E o que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem e um texto, basicamente, né? Deixa eu voltar para mobile aqui, uma imagem e um texto, top 1 de hoje no Brasil. Então, eu vou ter um image, source. Qual vai ser o source? Como a imagem local, require, né? Ponto barra, assets, barra, e qual é o nome da imagem mesmo? Qual é o nome aqui? Deixa eu ver aqui. Top 10 é isso? Deixa eu ver aqui nos nossos arquivos, assets, badge top 10. Então aqui é badge, badge top 10.png, beleza? Vou excluir isso aqui, só que eu fiz, ok, importei a imagem, e agora eu preciso do texto, né? Text, text, e aí top 1 de hoje no Brasil, beleza? E aí eu vou dar um estilo para esse texto aqui também, styles.top10text, e a imagem eu vou dar um styles.top10badge, tá? Então eu vou pegar primeiro esse container top 10 aqui, vou criá-lo aqui. Depois a gente tem aqui, só para salvar, né, o top 10 badge, e o top 10 text, se eu não me engano, né? Isso aí, top 10 text. Ok, salvei aqui primeiro, vou salvar aqui depois, salvei, os textos vão estar aqui, né? Tá vendo aqui, ó, top 10, não sei o que, blá blá blá. Agora só falta a gente formatar corretamente esses itens. Então, aqui no container top 10, eu vou começar fazendo o seguinte, position absolute também, vou dar um z-index de 10, o mesmo z-index aqui da logo, vou dar um bottom, vou posicionar ele lá no fundo, né, na parte inferior, bottom, vou deixar ele 20 pixels da parte inferior, e aí se eu der um aqui, ó, já vai ficando aqui bonitinho, né, vou dar um flex direction row para ficar tudo na mesma linha, né? Tanto a imagem como o texto. Vou dar um Justify Content Center para alinhar ao centro. E vou dar também um Width 100%, ok? E vou dar um Align Items Center para alinhar, centralizar, né? Na verdade, verticalmente aqui os itens, tá? Tanto a logo quanto o meu texto aqui, beleza? Aqui no top 10 text, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um color branco, né? E um font size mais ou menos de uns 15 dp, tá? Deixa eu ver, color, com R, né? Beleza, foi. E agora no badge, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um width de 20 pixels, um height de 20 pixels, e vou dar um margin right do texto, né? De uns 10 pixels. Olha aí, show de bola, beleza, né? Agora a gente só precisa vir aqui na nossa imagem e fazer o seguinte, eu vou dar aqui um resize mode contain, tá? Para ele conter o nosso ícone ali. Ficou show de bola, já está bem parecido com o nosso layout aqui, né? Agora a gente só precisa adicionar o gradiente aqui no fundinho da imagem, atrás da imagem e atrás do top 10, para não dar essa finalização grotesca aqui, né? Então,
Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma, importando o Linear Gradient, né? Então, eu vou pegar aqui do header, o meu Linear Gradient, é o mesmo componente, né? Eu vou pegar esse cara aqui, peguei, vou vir aqui e vou importar ele, né? Import linear gradient from React Native linear gradient, né? Vou colocar lá no fundo, depois dessa view aqui, o meu linear gradient. Eu posso simplesmente fechar a tag desta forma assim, e eu vou dar um estilo aqui de styles gradient para ele e vou criar esse estilo aqui, tá bom? Gradient. Ok, criei o estilo, dei Ctrl S, beleza, não vai dar nada, né? Porque a gente não deu estilo para ele. Agora vamos dar o estilo correto para esse gradiente. Então o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou dar um id de 100%, vou dar um weight de 150, vou dar um position absolute e vou dar um z-index de 9. Por quê? Porque ele vai ficar atrás da logo, né? Da logo, e vai ficar atrás também do container que tem essa parte aqui, tá? E por cima da imagem, né? Do background, ou melhor, da image background, né? E vou dar um bottom 0 para ele começar, né? De baixo, tá? Bottom 0. E olha só, ele botou aqui certinho, só que o gradiente está invertido, né? Então simplesmente aqui eu vou vir e vou colocar inicia no 0 e termina no 1. E olha só, ficou excelente a parte de header, tá? Então a gente já tem a parte de header prontinha. Eu vou finalizar a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer a parte de prévias e a parte de sessões com os filmes e tudo mais, beleza? Então te vejo na próxima aula e bora pra cima!